Fala galera, olha só, hoje vou fazer um vídeo um pouco diferente. Vou trazer aqui dois convidados, dois amigos meus, o Dr. Luciano e o Dr. Alexandre. São caras aí que cuidam e já salvaram a vida de muita gente. Os dois são cardiologistas. Eu já me consulto com o Dr. Luciano desde 2016. Na época eu fui constatado aí um grau considerável de insuficiência cardíaca. E desde então eu faço acompanhamento com ele. Depois o Dr. Alexandre entrou na equipe. Os dois trabalham juntos. E eu, depois de um tempo de tratamento mesmo, ainda competindo, na época eu fiz mais uma competição. Os meus exames foram assim de um grau considerável para o nível normal, com o tratamento que eu fiz ali, o uso da medicação. E claro que eu percebi isso, eu dei uma importância enorme e eu obrigo os meus atletas a fazerem exames. Não precisa ser exatamente com os dois, mas como os dois têm uma experiência muito grande com atletas, a maioria dos atletas do Brasil, a maioria dos caras grandes do Brasil, se consulta com eles, já passou pela mão deles e tem muita coisa ali que estava complicado e eles conseguiram salvar a vida de muita gente. Então hoje a gente vai lá pro CT, vai encontrar com eles lá, vamos bater um papo com eles, falar aí sobre esteroide e aumento cardíaco, sobre ataques cardíacos na academia, sobre sinais aí que a pessoa está dentro aí de um possível quadro de doença cardíaca. Então vou trazer um pouquinho de informação para vocês sobre coração, sobre bodybuilder, sobre saúde cardiovascular. Então bora comigo lá. Vou pedir para o editor deixar o Insta do Dr. Luciano e do Dr. Alexandre aqui para vocês, galera. Quem tiver interesse em fazer um exame, eles atendem em Curitiba e uma vez por mês eles vêm aqui para São Paulo e ficam 2, 3 dias atendendo aí a galera aqui de São Paulo. Se você é um atleta, eu ia falar um atleta pesado, se você é atleta, se você decide fazer uso de esteroides, você precisa ter um acompanhamento médico para ver seus exames de sangue, para ver sistema digestivo, e você precisa ter um cardiologista te acompanhando, galera. Você vai explorar o 100% do seu treino, vai fazer uso de esteroide, você precisa cuidar. Eu perdi um grande amigo aí, que ele era o cara que eu tinha mais próximo, acho que era parceiro de treino, e ele veio a falecer. Ele nunca havia feito um exame cardíaco, ele é um cara que fugia assim de exame de sangue, tinha um certo receio de fazer exame e descobrir. Ele passou mal um dia na academia, quando ficou sabendo já era grave demais. O quadro já estava avançado, ele tinha um problema genético e quando ele descobriu não deu tempo de fazer nada. Ele veio a falecer. Então, quem vai treinar pesado já precisa ter um acompanhamento aí, ver se não tem nada genético, nada que vai influenciar. Agora, você vai fazer uso de esteroide, vai competir em alto nível, precisa ter, galera. Galera, esse aqui é o Gerson. O Gerson trabalha comigo na consultoria, ele é o treinador da consultoria que responde a galera, que atende a galera. A gente tava falando aqui, antigamente tinha uma ideia errada, tipo, a galera fala assim, o cara tá ofegante pra falar, né? O pessoal que não é do meio falava, nossa, mas o cara lá quase morre pra falar, o que acontece? E o bodybuilder sempre falava, não, o cara é grande, é pesado, né? É normal. Não respira direito. É normal, vai Andou, cansar. vai cansar. E depois que eu conheci o Dr. Alexandre e o Dr. Luciano, eu soube na prática que isso não é verdade, galera. O cara apresentar cansaço para fazer uma atividade simples, para falar, por mais que ele esteja pesado, é um sinal aí de uma insuficiência cardíaca. Inclusive era o problema que eu estava. E fazendo uso de medicação, isso aí melhorou muito, muito, muito.
Pra você ter ideia, a galera fazia aquecimento de um exercício de um grupo pequeno, tipo um ombro, um supino, alguma coisa assim, um aquecimento. O cara já precisava de mais de 1 minuto de intervalo ali, porque ficava com a respiração. Cardio nem pensar. Não podia fazer cardio no off? No off ninguém ia fazer cardio. Outro erro. E era uma coisa que eu errava e eu fui aprendendo. Você precisa estar com o teu cardio respiratório em dia. Precisa estar bem. Isso inclusive vai melhorar a sensibilidade à insulina, vai melhorar a questão cardiorrespiratória para o cara conseguir fazer um treino melhor. Nível de colesterol. Hoje o Gerson estava lá comigo, ele viu, né? Eu fui treinar um monstro lá, cara. O cara não consegue treinar, cara. Tá mal? Falei com ele, cara, você tá um peso exagerado, teu coração tá apertando, vai dar ruim. Passou muito mal, né? Passou mal. Acredito que demorou a se recuperar, né? Nossa, passou mal, vocês foram embora. Tinha 1 hora já que vocês tinham ido embora e ele tava lá, cara, não conseguia ir embora. A fadiga do treino, mas era um cansaço assim, fora do normal. Que não havia, né, como recuperar, né? Todo mundo passa mal no treino, mas o cara que tá bem fisicamente, dá uns minutos ali, ele já volta, já se sente melhor. Nós estamos aqui no CT então, ó, Dr. Luciano, que já me acompanha há bastante tempo, e o Dr. Alexandre, conheci depois de um tempo que eu já acompanhava com o Dr. Luciano, e já está aí cuidando de mim há bastante tempo e cuida da maioria do pessoal aqui do time. Na verdade, acho que vocês atendem das marcas, os atletas mais conhecidos, praticamente todo mundo, né? Todo mundo. Falta um ou outro só, um ou dois. Bom, inicialmente vamos falar que a galera, aqui a gente vai ter gente que já é bem experiente, que já treina muito avançado, que faz uso de esteroide, e também vai ter pessoal que está entrando. Então vamos conversar primeiramente com o pessoal que está chegando aqui no canal agora. Explicar para eles o que é o infarto, e eu acho que seria legal a gente falar também, no caso de alguém que já infartou, que já tem algum problema, quando a atividade física vai ser indicada, e se em alguns casos aquele cara tem que dar uma segurada, não fazer nada. Depende muito de como está o quadro do paciente pós-infarto. Tá? O que é o infarto? Mas assim, infarto nada mais é do que você ter uma artéria do coração com obstrução provocada por um coágulo. Geralmente isso é ocasionado, na maioria das vezes, por uma ruptura de placa de gordura dentro das artérias do coração, que em contato com o sangue forma um coágulo rapidamente, por isso que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio. E aí, nesse sentido, você você acaba causando obstrução desse vaso que não vai mais suprir aquela área do músculo que é irrigada pelo vaso, né? E você então passa a ter aí sintomas de dor no peito, falta de ar, pode ter arritmias, várias coisas. Então, o infarto geralmente é isso aí. Você pode ter um infarto de outras situações, tá? Com infarto pós-implante de stent, pós-cirurgia, você pode fazer um infarto que a gente chama de desproporção fibra-vaso, que é o músculo do coração muito grande, né, e bem hipertrofiado, que às vezes o vaso não consegue irrigar aquele músculo. O paciente pode, às vezes, em algumas situações, fazer infarto também, tá? Mas no geral é a artéria com obstrução, a placa de gordura, que acaba rompendo e obstrui o vaso e faz o infarto. E, inclusive, mortalidade altíssima, né, do paciente aí em boa parte. Doctor. Bom, esse é o cara que eu fujo do exame, tá? Ele faz o teste de esteira, né? Você fica divulgando então, isso, todo mundo tem medo. Essa é a preocupação dos atletas, né? Porque vão fazer o teste lá, vão se ferrar. O cara que já teve um infarto, quando que ele deve começar uma atividade? Quando que tem que segurar? Como que a galera consegue ter uma ideia da... Isso, então assim, normalmente, Pacho, as pessoas acham que quando o cara infarta, o cara tem que deixar de fazer atividade física, né? Não pode mais academia, o cara morreu, agora morreu entre aspas, ou seja, morreu a atividade física do cara. Isso vivo ou morto? E muito pelo contrário, né? O morto-vivo. O morto-vivo, né? Então o que acontece, pessoal? Quando você sofre um infarto agudo do miocárdio, quando aquela área do coração ali, como o Luciano explicou bem, está necrosada, faltou oxigênio, você tem que passar um processo de reabilitação. E esse processo de reabilitação, ele tem que ser paulatino, tá certo? Com a liberação da atividade também paulatino. Ou seja, o cara não infartou e não pode agora ir para academia na outra semana e pegar no supino. Se era um cara na idade jovem, a causa dele foi
não foi aterosclerose, aquela gordura, né, dentro da artéria, foi por um coágulo, foi uma coagulopatia, o uso do anabolizante pode ter influenciado nessa ação ali, e ele vai achar que vai pegar 200 kg de supino como ele pegava anteriormente, não é isso. Ele vai começar uma caminhadinha. Ele vai começar por uma caminhada, atividades leves, passando a moderadas, até uma intensidade razoável. E tem que se saber se esse paciente tem indicação que ele pode voltar àquela atividade que ele fazia anteriormente. Vai depender da área do infarto que ele sofreu, se esse infarto foi tratado com uma molinha, que a gente chama de angioplastia, se esse infarto foi tratado com a cirurgia aberta, que é a safena e a mamária. Então, assim, ele tem que ser avaliado pouco a pouco. Passado 30 dias é quando você começa realmente a liberar esse paciente. E o exame muito importante, a ecografia, tanto que se faz com o strain como o trabalho do miocárdio e a ergospirometria, para saber se não há nenhum indicativo que esse paciente esteja, se for uma molinha, nas primeiros 3 meses é a trombose, a principal causa de fazer esse paciente ter um reinfarto, depois nos outros 3 meses é a estenose, fechar essa molinha, e se for revascularizado, se não há nenhuma área que esteja ali, a ponte está muito bem irrigado, sangue, ou seja, o pós-operatório desse paciente foi de acordo, e eu vou liberando conforme sem sinais de isquemia, de falta de sangue ali, que foi a causa que gerou esse quadro, ele pode ser liberado da atividade física. Uma coisa importante, só para comentar o que a gente está falando, a importância de o paciente ele é liberado, né, a partir do momento que ele tem um exame que mostra que não tem mais sinais de isquemia. Tá? O que seria isquemia? Sinais que a artéria está bem irrigando esse músculo e ele não tem sintomas, né, de dor no peito, alguma arritmia induzida pelo esforço. Isso, o exame de ergospirometria vê muito bem um padrão ouro, inclusive você tem aí até a zona para você de treinamento, né, melhor dizendo, a zona de treinamento para você poder começar a tua atividade física, que geralmente começa com uma atividade física bem leve, depois você vai tendo progressão de acordo com a tua evolução, né, na reabilitação cardíaca. Isso é importante. Top, quando o cara tá lá na esteira, fazendo o teste, o que acontece lá nos visores, lá nos indicativos, sinais que tá recebendo, que tem algo errado e aquele cara tem que parar aquela esteira naquele momento? Por exemplo, se o paciente tem um sinal de dor, normalmente o paciente pode até infartar durante o exame. Isso não é frequente, mas assim, o paciente, a dor, o sintoma clínico, a dor típica que você tem, uma dor no peito típica, e onde tem uma alteração no traçado do eletro dele que seja condizente a essa dor, ou seja, ele pode infartar com uma alteração que a gente fala de um supra, e esse paciente ele vai ter uma dor intensa, muito forte, sudorese, o sinal clínico que esse paciente pode estar reinfartando. Durante, ou seja, ele está partindo do princípio que ele infartou, foi revascularizado, seria o que a gente fala percutaneamente pela molinha ou cirúrgico, nessa safena mamária. Então esse paciente está sendo estagiado ali para ver se não há sinal de isquemia. E ele pode infartar durante o exame. Né? Isso é um risco, não é frequente isso. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, Pacho, muito boa. Durante a ergo, se ele tiver dor, eu tenho que analisar se essa dor está condizente com algum traçado eletrocardiográfico. Isso é uma coisa importante. Um supra ou um infra desse segmento ST. E o cara na academia treinando lá... Pode também estar associado. Dor no peito, isso aí. Cara, a gente perdeu um amigo próximo, ele sentiu na academia, achou que não era nada e na primeira vez ele infartou, assim, Deus deu uma possibilidade fantástica para ele, porque ele tinha um colega médico lá que interviu, eu estava de sobreaviso, estava dentro do centro cirúrgico ali, da hemodinâmica saindo, e ele ligou, parece coisas assim, eu nunca tenho telefone ali dentro do centro cirúrgico, acabei por acaso, estava indo embora, atendi, o colega falou, pelo amor de Deus, o colega acho que está infartando aqui, eu fiquei, chegou e realmente, ele fez 2 paradas cardíacas durante o exame, né, do cateterismo, angioplastia, considera muito coágulo, conseguiu retirar esses coágulos, uma boa parte, fizemos um medicamento que a gente coloca dentro da artéria ali do coração para melhorar esse coágulo, anticoagulamos ele, ficou com uma parede ali do coração, né, que teve como sequela desse infarto, mas foi liberada a atividade, pouco a pouco, infelizmente ele continuou, não levou a sério essa gravidade do quadro dele, voltou a usar anabolizante dose suprafisiológica de forma abusiva, infelizmente teve outro acidente dentro do... Além da dor no coração, dor no peito, é um outro sinal. Falta de ar. Falta de ar pode ser um sintoma muito importante. A falta de ar, inclusive, ela pode ser, às vezes, em pacientes diabéticos, e muitos estão aqui na academia, às vezes são na 4ª década de vida,
já tem um fator de risco, a diabetes, a hipertensão, tem a dislipidemia, e aí pode ter, às vezes, o equivalente anginoso que a gente fala, que é justamente a falta de ar nesse paciente que está indicando ali um infarto, né? Mulheres, às vezes, infarta a parede inferior, uma queimação no estômago, acha que o problema é gástrico, né? E, na verdade, normalmente a parede inferior, o infarto da parede inferior é muito comum em mulheres, é mais frequente em mulheres, e pode ser um indicativo que ela pode infartar. Aproveitando o gancho do Alexandre, que o Pachaloc perguntou aqui para ele sobre a questão de sinais no teste ergométrico. O Alexandre falou sobre dor torácica típica. Só para vocês entenderem, a dor torácica típica é aquela dor que o paciente apresenta, uma dor tipo em queimação ou aperto, é uma dor nessa região do peito, que ele não consegue ter uma localização, mas ele sabe que é nessa região, que pode irradiar para a região do estômago, para a região do pescoço, ombro direito, ombro esquerdo, braço esquerdo, e geralmente essa dor, o paciente, quando você para de fazer o esforço que ele está apresentando, a dor vai melhorando. Tá? Então, isso é o sinal de uma dor torácica típica. E geralmente também acompanha no paciente cansaço, falta de ar, às vezes o coração pode acelerar também. Tá? Então, são sinais que trazem importância para você saber que isso é preocupante e precisa ser avaliado imediatamente com um médico cardiologista ou um pronto-socorro para poder conseguir fazer uma análise melhor, porque às vezes você pode estar infartando. Tá, pessoal? O Dr. Luciano é o cara que vai pegar o eco lá e ver como que tá o coração, o tamanho que tá. Usuário de esteroide, doctor. Você colocou lá, coração aumentado. O esteroide vai aumentar o coração? Vai. Infelizmente, ele vai trazer uma condição. Infelizmente, porque o esteroide, né, a testosterona em si, seus que tem uns caras que usam. Então, vai aumentar. Os caras que usam, né? E assim, a gente sabe dos efeitos, né, em músculo esquelético, performance, libido, shape, que realmente não tem que falar, realmente a resposta é favorável. Né? Porém, né, em função dos seus efeitos no músculo cardíaco, né, você também tem uma hipertrofia do músculo cardíaco, ou seja, a parede do coração pode hipertrofiar bastante. E às vezes o paciente também, em vez de não ter uma hipertrofia do coração, no sentido de ter a espessura das paredes do coração aumentada, ele pode ter uma cavidade do coração aumentada de tamanho. Bom, geralmente isso, se for em função do uso dos esteroides, né, o abuso de esteroides, o paciente está evoluindo com resistência cardíaca se já não estiver presente. E pode sim. A ação do anabolizante no músculo cardíaco, ele digamos assim, muito fadado por ações diretas do anabolizante e por ações indiretas do anabolizante. Ou seja, você tem uma ação da própria droga no músculo cardíaco que vai fazer você ter mais colágeno, mais fibrose, vai fazer com que a célula cardíaca trabalhe com dificuldade. E isso é um conjunto que a gente chama de insuficiência cardíaca. Tá? E você pode ter os efeitos secundários em níveis de vasos arteriais e você também causar uma hipertrofia nas paredes das artérias e você ter uma dificuldade do coração ejetar sangue para frente por conta de uma rigidez arterial periférica aumentada. E isso vai também causar uma sobrecarga no músculo do coração que vai também ajudar na hipertrofia. Então isso realmente, pessoal, o anabolizante sim causa hipertrofia. Claro, não é todo mundo que pode ter essa hipertrofia, tá? Mas é a grande maioria que a gente tem identificado. Claro, a gente tem alguns casos de pacientes que usam doses suprafisiológicas do anabolizante e a gente às vezes, mesmo para usando 5, 6, 10 anos, a gente não tem observado uma hipertrofia tão exuberante, mas a maioria acaba apresentando. Então, realmente... E também tem o cara que não usa tanto e tem um aumento expressivo, né? Tem aquele paciente que, quando faz uso do anabolizante, o paciente pode, né, ser aquele cara que responde mal ao uso, ou seja, o cara tem um estímulo com uma dose muito baixa para fazer um transtorno bem grande, né, no músculo do coração dele com dose mais baixa, mas sempre será dose suprafisiológica. Importante, já que ele adora fazer adendo, né? Ele adora fazer um adendo, eu vou ficar complementando, ele adora fazer isso, vou fazer um adendo agora dele. Opa, vamos lá, sempre é bem-vindo. Embora a risada que a gente dá aqui numa forma de descontrair, gente, mas o assunto é muito sério. O anabolizante, ele realmente vai causar uma hipertrofia, vai fazer esse teu coração ficar maior, sem dúvida nenhuma, né? Seja, né, justamente como o Luciano falou, em cavidade, ou realmente estrutura de diminuição dessa cavidade. O importante é falar para vocês é que às vezes você associa que esse coração do atleta
pode ser encontrado justamente nesse usuário de anabolizante. Isso normalmente não é frequente. As pessoas querem justificar, às vezes, o uso do anabolizante, Pacha, colocando, não, mas é o coração do atleta, é uma adaptação que está tendo a atividade. A hipertrofia ali é normal. É hipertrofia normal, e não é isso, não é normal. O coração do atleta, ele não perde função. Essas coisas que o Luciano falou, colágeno, fibrose, né, ou seja, alteração, são para trocar em miúdos, para vocês em casa entenderem, né, de uma forma mais clássica. Essa ação direta vai alterar o músculo, fazendo que esse músculo não se contraia e não relaxe de uma forma adequada. Que é justamente o exame que ele faz que vai avaliar justamente essa contração e esse relaxamento. É o famoso ecocardiograma com strain. E no trabalho do miocárdio, eu vou fazer um exercício isométrico, onde eu vou justamente avaliar esse coração nesse momento. Então, é um exame padrão ouro para que você possa avaliar se a perda dessa função, dessa ação que o Luciano falou, direta no músculo ali, para que vocês entendam em casa, está tendo um comprometimento real ou não. Tá? Para que vocês entendam, isso é fundamental. Isso que ele colocou, isso que o Alexandre colocou é sobre o anabolizante, mas tem outras doenças, tá, que às vezes o paciente não é usuário e tem hipertrofia. Tem as doenças genéticas, tem as doenças que o paciente tem uma diabetes que ele não trata, não cuida, nem sabe às vezes que tem, que também pode causar hipertrofia do músculo do coração. O paciente pode ser um paciente hipertenso de longa data que também ele não busca uma ajuda, não busca tratar, também vai fazer aumento das cavidades, aumento da hipertrofia das paredes do coração. Então assim, agora imagine o cara que tem hipertensão, que tem diabetes, tem dislipidemia e é usuário de anabolizante em dose suprafisiológica. Um combo realmente para você trazer um transtorno realmente, né, catastrófico para o músculo do coração, inclusive com redução de longevidade ou até mesmo o paciente evoluir com a morte súbita. Para a gente finalizar, eu acompanhei vários atletas que saíram lá do consultório de vocês desesperados porque tiveram alteração. Só que o desespero maior dos caras não era pela alteração cardíaca, era porque eles teriam que usar remédio. Cara, eu vou ter que usar remédio pro coração. Ferrou. É até engraçado isso, né? Parece, e eu passei paradoxo, né? E comigo também foi assim, quando eu descobri. Falei, cara, eu vou ter que usar remédio pro coração. Ferrou. E tipo, a preocupação minha na minha cabeça era, cara, eu tenho 30 e poucos anos, vou ter que usar remédio pro coração. E lógico, depois que a gente começa, a gente vê a melhora da qualidade de vida, aquele cansaço que eu achava normal, o treino negativo. Então, explicar pra galera como o remédio vai agir e a importância de estar medicando, o quanto isso vai voltar se o cara já tem um grau considerável de alguma lesão cardíaca. O interessante que você fez, Pacho, é que normalmente o cara ele não se liga, né? Que ele acha que associa que nossa, eu tô com um problema de saúde, eu vou tomar remédio. Mas ele não se liga que ele está tomando uma série de anabolizantes, cheio de drogas injetáveis, todo via oral, né, injetáveis. Isso, anastrozol, ele toma ômega 3, protetor hepático, pro cabelo, minoxidil, que é do cabelo. Ele tá tomando uma série de medicações, ele não tá ligado, mas ele falou no remédio, meu Deus do céu, eu tenho um problema no coração. Isso assusta o paciente e principalmente o atleta, né? Isso é muito engraçado. E a gente sempre bate isso, né? A maioria deles são teus, entre aspas, são teus filhos, e a gente fala assim, gente, eles dão exemplo, ó, o Pacho tomou, eu vejo o Pacho aí. Ele só fala, a recomendação, o exemplo é o Pacho, a gente utiliza você realmente como exemplo, né? Então, o medicamento, o uso da medicação, vem justamente tratar normalmente a insuficiência cardíaca estabelecida nesse atleta. Que ele acha que a falta de ar que ele tem por caminhar, né, subir um hall de escada é normal, porque ele acha que está grande, né? Às vezes é o desconforto, às vezes a dificuldade dele que ele tem de dormir, que ele acha que tem que dormir com 2, 3 travesseiros, ele acha porque ele está grande, porque ele não consegue respirar direito, por causa que é o peso. Então a medicação, o combo, aí tem o nosso combo, né? O atleta, ele tem um combo dos ergogênicos, mas tem um combo dentro das medicações, né? Tem as classes de medicamentos que são utilizados para insuficiência cardíaca e cada um tem a função dele. Para não ficar um termo muito técnico, né, irmão? Acho que o pessoal entender que assim, que as classes das medicações, o combo que nós fazemos dessas medicações, em si são para tratar essa insuficiência cardíaca que já está estabelecida nesse atleta e ele acha que esses sintomas que ele tem da insuficiência cardíaca é normal, porque ele é grande. Então, esse medicamento vem para tratar, para tentar remodelar. Medicamentos vêm para diminuir o internamento por causa cardíacas, né, desse paciente e principalmente para diminuir o risco de mortalidade cardíaca também. Então esse combo nosso
vem enfocado nisso, de tratar a insuficiência cardíaca que está estabelecida nele, que está passando desapercebido, que ele acha que é normal porque ele é grande. Doc, como que o remédio vai agir lá no coração? Como que funciona lá dentro? As medicações que são... Quando o paciente já tem estabelecido com um grau de insuficiência cardíaca, né, que a gente dá o diagnóstico que tem isso aí, precisa ser tratado, pontos fundamentais, e aí eu vou comentar sobre a ação das medicações. Primeiro, o paciente ele tem que entender que ele está doente, tá? Mas isso não quer dizer que ele não vai mais treinar. Isso não quer dizer que ele não possa competir mais lá para frente. Isso não quer dizer que ele vai ter que abandonar a vida dele de bodybuilder. Não é isso. Tá? Às vezes o paciente tem uma alteração que é uma fase inicial de uma doença que está sendo acometido e ele precisa tratar. E às vezes ele precisa ser freado com o uso abusivo do anabolizante. Tá? Esse é o principal ponto para o paciente conseguir ter um tratamento, porque não vai adiantar eu só medicar ele e ele não reduzir as doses e as cargas de esteroides anabolizantes, porque vai manter a progressão da lesão. As medicações geralmente que nós prescrevemos, dentro dela, aí vou ter que entrar um pouquinho no termo técnico, né, das medicações, são as medicações... Mas é interessante porque às vezes não é só o público que treina, às vezes tem um médico que, mas por que ele está entrando, por que ele precisa entrar, por que eu tenho que caminhar para um cardio, para poder ter um acompanhamento, tá? Então, assim, existe um grau de lesões que o paciente pode apresentar, que às vezes o paciente pode entrar com medicações apenas para controle de hipertensão, de frequência cardíaca, que acaba sendo o IECA, né? Um exemplo disso é o enalapril, ramipril, benazepril, né? O perindopril, que a gente utiliza bastante. Eu particularmente gosto mais do benazepril, o Alexandre gosta muito do perindopril, né? Mas isso é variável. O importante é que a medicação tenha o mesmo objetivo de tratamento. Tá? O paciente, às vezes, com o uso do esteroide anabolizante, ele está muito mais taquicárdico, né? Pela ação da droga, né, anabolizante, e estimular os receptores androgênios, que vão estimular receptores beta do coração, que vão aumentar mais a frequência cardíaca, vai fazer com que o coração fique muito mais com quantidade aumentada, mas isso vai até um certo ponto. Depois o coração começa a ratear porque ele está sendo estimulado muito, é como se você estressasse esse receptor e ele não quisesse mais trabalhar. Né? Então a gente acaba utilizando beta-bloqueadores, né? No caso aqui o Paxlovid usa o carvedilol, mas tem o bisoprolol, tem o metoprolol que dá para ser utilizado, né? Em algumas situações até o nebivolol. Tá? Aí, dependendo do grau... Atenolol não se fala. Mas tem muito, né? Mas aí é a pessoa que prescreve sem conhecimento de causa. E uma coisa importante é bater que os atletas, normalmente, a gente recebe muitas perguntas. A ação do beta-bloqueador atua de forma negativa na hipertrofia da musculatura estriada esquelética. E isso não há nenhuma indicação. O pessoal fala muito na questão assim, de atuar no beta-3. O beta-3, né, o receptor, né, beta-3, nós temos no coração beta-1, beta-2, beta-3 e também no tecido alvo, às vezes pode apresentar isso aí, que vai fazer com que você estimule a produção de óxido nítrico, melhorar a dilatação, etc. Pessoal, a ação é muito baixa e tem hoje os beta-bloqueadores como o nebivolol e o carvedilol estimulam esse tipo de receptores que ajuda muito no paciente, tá? Isso é fato, tá? Aí dependendo do grau de lesão que você vai ser, né, avaliado e encontrado na tua análise, né, você pode associar outras medicações, né, que já é uma situação mais crítica, né, de tratamento da insuficiência cardíaca, que vai entrar aí medicações que são as medicações que são utilizadas para diabetes, mas para a insuficiência cardíaca hoje é um padrão, digamos assim, de uma indicação classe 1 para tratamento de insuficiência cardíaca, que são medicações que são o LGT2, né, que é a dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina. São as medicações que a gente utiliza bastante no paciente, dependendo do grau de lesão que o paciente apresenta. Tá? Eu particularmente gosto muito da esplenolactona, apesar do risco de você induzir maior ginecomastia no paciente, mas sinceramente não tenho observado nos pacientes, né, com ginecomastia, mesmo utilizando esplenolactona, não tenho observado, no consultório, o retorno de paciente não tenho observado isso, tá, nos pacientes. E aí, dependendo do grau de lesão, o paciente realmente tem que ser, né, submetido a tentar recuperar o eixo, para ver se consegue recuperar. Isso a gente está falando de uma insuficiência cardíaca bem mais grave, né, Alexandre, no paciente, que, graças a Deus, é a minoria,
mas a maioria está ali no meio termo entre leve e moderado, tá, de grau de lesão, que isso é insuficiência cardíaca, tá? E com redução de dose, né, dos anabolizantes, com esse tratamento a gente tem conseguido recuperar bastante coração. Só lembrando, não é ficar normal o coração, mas aumentar a tua qualidade de vida, melhorar a tua qualidade para treinamento, performance, que isso realmente tem ajudado bastante. Inclusive, o strain melhorou bastante, né? Desde que o paciente reduza a carga anabólica. Se ele, porventura, ele for um cara hipogonádico, manter um TRT. Se ele for um paciente que tem um eixo que é possível recuperar, ele fique bem, que ele fica com o eixo, né, hormonal aí na sua atividade. Mais ou menos isso. A gente queria deixar uma ressalva bem importante para vocês de casa, pessoal, que assim, tanto eu como o Luciano sempre recomendamos a dose fisiológica para todos os nossos pacientes. Exceto, logicamente, os nossos atletas, onde a utilização dele, ou seja, ele é o meio de trabalho dele, onde a gente sabe que realmente é um outro nicho, um nicho à parte, onde tem todo um trabalho específico para esse paciente atleta, tá certo? Do bodybuilding. O cuidado é outro, né? O cuidado é outro, né? E lembrando que todo paciente é individualizado, né, conosco. E não deve ser só conosco, com qualquer atendimento médico. Isso é o princípio básico da medicina. Enfim, Pacho, nós utilizamos muitas vezes os seus atletas para que aquele paciente que é usuário não atleta, que não precisa de uma dose tão elevada, porque, como eu costumo dizer, esse high pro, que são os seus atletas, né, que são inclusive os olímpicos, não utilizam a quantidade, às vezes, anabolizante que esse paciente que usa de forma esportista, né, às vezes em doses recreativas, treina 2 ou 3 pacientes 2, 3 vezes, não tem um treino nem otimizado, nem muito menos a dieta, ele acha que é um anabolizante para fazer isso. Então vocês servem de exemplo para a gente, porque hoje, e parabenizar você, Pacho, que você é um dos caras encabeçadores da importância da saúde cardiovascular e do lema que menos é mais. A gente observa isso nos teus atletas. Você tem a mão muito segura disso, onde a dosagem, e a gente percebe que, o que o Luciano falou anteriormente, pessoal, que quanto mais tempo, quanto maior a miligramagem, normalmente maior é o efeito dessa cardiotoxicidade, dessa lesão no coração. E onde você vê mudando essa história dentro da tua área profissional e você como inovadores nessa forma. Então você está de parabéns, Pacho. Eu queria deixar esse adendo no pessoal de casa que o anabolizante ele é um complemento, pessoal, tá certo? Nem sempre, hoje inclusive no Instagram perguntaram, doutor, o anabolizante utilizado para performance, as pessoas associam e acham que a sua performance vai estar só ligada ao uso do anabolizante. Sim. A performance está ligada com um treino adequado, com uma dieta adequada, multifuncional, sono adequado. Ou seja, a saúde cardiovascular está ligada a essa performance. E saiba que normalmente a curva em U, que não é o tema aqui, mas a alta performance não é sinônimo de saúde. Seja qual for a modalidade, não é só no bodybuilding não, tá, gente? Então, eu queria deixar essa ressalva. Eu e o Luciano sempre procuramos tratar pacientes, indicar a dose fisiológica. Se esse paciente não encabeça isso, se ele quer correr esse risco, no consultório o papo ele é muito reto, né, Pacho? Eu e o Luciano falamos do risco que esse paciente está se sujeitando, mas se a decisão dele é essa, nós o acolhemos, nós não discriminamos. Exato. E temos a ideia que, muito pelo contrário, estamos juntos sim, porque o meu clichê, não conheço nenhum colega médico que nega atendimento, oncologista ou pneumologista, a um paciente que tem câncer de pulmão e ele decide continuar fumando. Não somos nós, eu e o Luciano, que vamos negar ao usuário de anabolizante o tratamento adequado, indicado nesse momento, ao usuário de anabolizante que decidiu continuar nessa pegada, vamos dizer assim, entre aspas, e não está priorizando. Muitas das vezes por uma necessidade, porque é o trabalho dele. No caso do nosso dele, justamente. O trabalho dele. Vocês quebraram o que era um padrão. Um atleta bodybuilder, um cara gigante, chegar no consultório para fazer um exame do coração. Ele queria ir lá ver como é que ele está. Se está tudo bem, se ele não tem nenhum problema genético, tem alteração. E daí o cara vê ele, não. Primeiro você para com esses negócios aí, depois você volta no consultório. Aí o que o cara faz? O cara não consulta e continua tomando. Então vocês quebraram isso e a gente vem mudando a realidade aí. Então parabéns pelo trabalho que vocês vão fazer. E isso, onde você foi um cara que foi divisor de água na nossa vida, a gente sempre fala isso, meu irmão. A oportunidade que você deu de trazer os teus pacientes, os teus filhos, ou seja, os teus atletas, e trazer conosco, confiar no nosso trabalho,
você abriu portas pra gente e começar esse trabalho de formiguinha, né, irmão? De mudar a história do atendimento. Conseguir chegar para os atletas que existe uma forma de você conseguir avaliar o seu coração usando anabolizante, que tem médicos que vão poder te acolher, poder te orientar, poder te mostrar que o caminho que você está seguindo pode ser uma forma catastrófica ou pode ser uma forma, não vou dizer benéfica, mas que está tudo bem e vou te acompanhar para chegar no teu objetivo. Porque às vezes o paciente chega no consultório, ele não tem o apoio. Às vezes não entende o que o paciente, né, onde ele quer chegar com tudo isso que ele está fazendo. A decisão sim vai ser do paciente, mas o mais importante é que ele entenda onde ele está indo, como ele está chegando no objetivo dele. Se ele vai chegar no objetivo dele com uma sobrevida menor, e ele está ciente disso, e mesmo assim ele decide prosseguir, ok, agora o cara chegar num patamar desse, né, e não saber o que está acontecendo, aí, gente, é mais complicado ainda. Existem medicações que a gente consegue dar ao paciente, não é que a gente vai estimular o cara a permanecer no uso, não é isso. Ele vai permanecer, ele já decidiu que vai permanecer no uso, mas pelo menos eu vou estar dando para ele uma diminuição do risco do dano para ele. Então é isso aí, galera. Ó, da importância da saúde cardíaca de vocês. Você precisa, pelo menos uma vez na vida, né, fazer um exame cardíaco, fazer lá uma eco, fazer um exame, um ergo, e se você tiver algum problema, você vai cuidar. Se você treina em alta intensidade, você vai precisar ir pelo menos uma vez por ano, né? Sim. E se você usar de esteroide, talvez você deve fazer. Pelo menos dependendo do grau, né, do que a gente vai encontrar de dano, às vezes a avaliação é trimestral, pode ser a cada 4 meses, pode ser semestral. Depende muito, às vezes a gente inicia um tratamento, às vezes a gente inicia um tratamento que tiver resposta, o cara tem que voltar com 2 meses, então depende muito. A individualização acaba sendo fundamental para cada paciente. Às vezes aquele paciente que não é atleta, mas ele é um cara que segue a vida do bodybuilding, sim, mas toma uma dose pequena, e mesmo assim às vezes pode apresentar alteração. Então o cara acaba chegando com informações dentro do consultório que ele vai poder permitir fazer uma nova decisão. Se vai prosseguir, se não vai prosseguir, se a gente pode ajustar a dose. Às vezes o cara não precisa de uma dose muito alta, uma dose menor, que a gente sempre fala, menos é mais. Né? Às vezes o paciente... Cara, eu tive paciente, eu acho que o cara queria shape de praia. Uhum. Ele estava usando Enantato, 750mg na semana, Masteron 300, Trimbolona 300, 6 de GH e Mogeninho treino de perna. Shape de praia, hein? Preparação para Olímpica. Aí eu falei assim, pô, mas você vai competir então? Não, eu só quero longevidade e... Longevidade. Não, foi isso que ele falou. Aí só quero longevidade. Aí no final dela ainda vai com umas droguinhas recreativas. Isso, aí fudeu. Aí que lascou mais ainda. Doctor, obrigado. Valeu, obrigado. A gente que agradece mais uma vez. Vocês vindo até aqui. E galera, vou deixar o Instagram dos dois, tem sempre conteúdo ali no Instagram dos doutores. Produzindo bastante. Cuide do seu coração, dê bastante importância a isso. Você vai ter pessoas que amam você, que gostam de você. Então, se cuide, dê atenção à sua saúde. Show de bola. Um abraço, galera.